Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de dinâmica newtoniana. É uma questão que geralmente costuma cair em Olimpíadas de Física para primeiro e segundo ano, tá? É uma questão bem simples. O enunciado dela é o seguinte: a gente tem aqui o chão, a gente tem uma rampa, que eu vou dizer que ela tem uma massa m1 e ela tem um comprimento L. E aqui em cima dela tem uma partícula que eu vou considerar ela como se fosse pontual. O que isso quer dizer? O comprimento dela é muito pequeno em relação a esse comprimento L. Eu vou dizer que a massa dela é igual a m2. E existe uma força atuando aqui na rampa de massa m1, que eu vou chamar de F. Entre o chão e esse corpo de massa m1, tem um coeficiente de atrito cinético, que eu vou chamar de μ1. E aqui entre a partícula de massa m2 e essa rampa de massa m1 vão ter dois atritos que eu vou chamar de μe e o μc. O μe é o coeficiente de atrito estático e o μc é o coeficiente de atrito cinético. Então, esse problema ele pode se dividir em duas etapas, e na verdade são dois cenários, né? O primeiro, o que pode acontecer aqui? Dado um valor dessa força, existe um valor máximo. Então, isso daqui vai ser menor ou igual que um F máximo, para que na primeira situação a aceleração relativa entre o bloco 1 e o bloco 2 seja igual a zero. Ou seja, esse sistema ele se move para a direita sem que haja movimento relativo, sem que esse bloco de massa m2 ele deslize sobre o bloco de massa m1. E aqui na segunda situação, a aceleração relativa entre o bloco 1 e o bloco 2 ela é maior do que zero. Ou seja, esse bloco M2 ele se desloca por cima desse bloco M1. Quando esse valor dessa força F que está sendo aplicada começa a assumir valores maiores do que esse valor de força máximo que pode ser atuante, tá? Para que a condição 1 seja satisfeita. Então, existem dois possíveis observadores aqui. Um deles eu vou chamar de O1 e ele está parado aqui na Terra em relação ao movimento desse sistema. Vamos definir aqui o nosso sistema de coordenadas. Eu vou orientar para cima positivo, chamar de Y, e vou orientar para a direita positivo, vou chamar ele de X. Então, existe um segundo observador. Vamos colocar ele parado aqui em cima do bloco de massa M2. E eu vou chamar ele de O2. Então, esse observador O2 está no referencial não inercial. Então, vão surgir forças fictícias atuando nessa partícula M2. Já para esse observador 1, ele está no referencial inercial. Ele pode observar esse bloco de massa M2 se deslocando aqui por cima desse bloco de massa M1, mas para esse observador ele não vai identificar forças fictícias, tá? Então a gente vai resolver esse problema para esse observador 1. Então vamos fazer aqui, vamos desenhar os diagramas de forças. Aqui para o bloco M2 a gente tem o peso M2 vezes G, a gente tem a normal N2 e a gente vai ter uma força de atrito. Então, como esse sistema está se movendo para a direita, vai ter uma força de atrito atuando nessa direção, tentando impedir que o bloco M2 ele
por inércia, né, ele se movimente para a esquerda. Então, eu vou chamar essa força aqui de um F minúsculo. E agora vamos desenhar o diagrama de forças para esse bloco M1. Então, a gente tem aqui o M1G, que é o peso desse bloco, né? A gente tem a força F, a gente vai ter a normal N1, que é uma força de reação do chão empurrando, né, esse bloco para cima. E aqui a gente vai ter a força peso do bloco M1 empurrando o bloco para baixo. A gente vai ter uma força de atrito cinético, com um coeficiente de atrito cinético, que eu vou chamar de um F1. E a gente vai ter, por ação e reação, como essa força F está atuando, é uma força de atrito entre o bloco M2 e a rampa M1, então a gente tem uma força de mesma intensidade e direção, só que em sentido oposto aqui, né? Então a gente vai ter a força F. Então vamos escrever agora as equações de movimento para esses dois blocos. Então, na direção vertical para esse bloco de massa M2, a gente tem que N2 menos M2G é igual a zero. E a gente tem que na direção horizontal, F é igual a resultante. Então, é M2 vezes 1A2. E agora para o bloco de massa M1, a gente tem que N1 menos M1G menos M2G é igual a zero. E aqui a gente tem que F menos o F1 menos o F é igual a M1 vezes A1. Então, reparem que a gente já incluiu aqui os vínculos geométricos, tá? Que são essas equações aqui na direção vertical. Então, não existe aceleração resultante na direção vertical para nenhum dos corpos, tá? Isso aqui não é redundante, não é bobagem da gente falar. Podem haver cenários, por exemplo, se a gente considerar um campo elétrico e que essa partícula de massa M2 esteja carregada. Então, por exemplo, vai ter um tempo em que a normal e a força de contato entre os dois vai começar a zerar, dependendo do valor dessa intensidade do campo elétrico. Então, existem problemas que a gente pode resolver que são bem mais complexos, né, onde a gente tem movimento relativo também no eixo Y. Um problema mais simples, inclusive, é se a gente tiver simplesmente um plano inclinado no lugar da rampa de massa M1. Então, vai existir movimento na direção vertical. Então, dinâmica, né, newtoniana é um assunto muito interessante, porque apesar de ser muito simples, existem diversos problemas assim bem criativos que a gente pode se perder em algebrismos aqui para encontrar relações entre forças, massas, coeficientes de atrito e outras variáveis físicas, tá? Mas vamos resolver agora para a primeira situação. Como a aceleração relativa, né, entre o bloco 1 e o bloco 2 é igual a zero, então isso aqui é igual a A1 menos A2, isso aqui vai ser igual a zero. A gente tem que A1 é igual a 2 e eu vou chamar isso aqui de 1A. Então a gente quer encontrar qual que é o valor dessa força máxima. A gente sabe que só existe aceleração resultante quando esse valor aqui dessa força ele for maior ou igual do que a força de atrito. Então a gente tem que o μe vezes m2g. Então, para a gente encontrar o valor do A2 máximo, a gente só iguala isso daqui, né? Então, M2 vezes A2 é igual a μ estático vezes M2G.
da onde a gente tira que o A2 é igual ao μ estático vezes g. Esse daqui é o valor de A, que é o valor máximo de aceleração que pode haver, em que a partícula de massa M2 ela suporta de aceleração para que ela não comece a deslizar. Então esse aí já é o nosso vínculo, né, do problema. Então vamos encontrar agora o valor da força máxima. Então a gente tem que F menos o F1, né? Eu vou escrever aqui primeiro o valor do F1. A gente tem que o F1 é a força de atrito entre o chão e o corpo de massa M1. Então isso daqui é igual a um μ1 vezes a normal 1. Só que quem que é a normal 1? É igual a M1 mais M2 vezes G. Então isso daqui é igual a μ1 vezes M1 mais M2 vezes G. Então, voltando lá para a nossa equação da segunda lei de Newton, a gente tem que F menos F1. Então, isso aqui é menos μ1 vezes M1 mais M2 vezes G. O valor de F, desse F minúsculo aqui, vai ser igual à força de atrito cinético, né? Então, desculpa, a força de atrito com o coeficiente de atrito estático, μe vezes M2 vezes G. Isso daqui vai ser igual a M1 vezes o A. Só que esse A é o nosso A máximo, né? Então, esse valor de F ele vai ser o valor máximo da força que pode atuar aqui, e esse A vai ser o valor máximo que pode, que pode ocorrer para que não exista derrapamento, né, da partícula de massa M1 em cima da massa M2. Então, substituindo aqui esse valor do A máximo, a gente vai ter que o F máximo menos o μ1 vezes M1 mais M2 vezes G, menos o μ estático vezes M2 vezes G, é igual a μ estático M1 vezes G. Então agora a gente pode resolver, né? O F máximo ele vai ser passando aqui essas relações que estão do lado esquerdo da equação para o lado direito. A gente tem que μe que multiplica M1 mais M2 vezes G, mais μ1 vezes M1 mais M2 vezes G. Então, olha que resultado interessante, a gente consegue fatorar ainda mais. A força máxima ela vai ser igual a μ1 mais μ2. Desculpa, aqui não é μ1, aqui é μe mais μ1 vezes m1 mais m2 vezes g. Então, olha como isso aqui é interessante, né? Parece que é mágica a álgebra em dinâmica newtoniana, né? Em mecânica. Parece que as relações vão se fatorando, vão se agrupando e vão se simplificando até que sempre fica uma fórmula assim que parece que foi planejada, né? Então a gente consegue até dizer, por exemplo, que esse daqui é um valor equivalente de massa e é um valor equivalente de atrito cinético combinado com atrito estático, né? Então o valor máximo aqui da força é igual a um μ vezes um mzão vezes g, aonde esse valor aqui de μ é igual ao μe mais μ1 e esse valor aqui de mzão
é igual a M1 mais M2. Agora vamos resolver esse problema de uma forma geral, para essa segunda situação onde existe aceleração relativa, tá? Então essa daqui foi a resolução para a nossa situação 1. E agora a gente vai resolver para a nossa situação 2, ou seja, aonde a aceleração relativa entre a partícula 1 e a partícula 2, ela é diferente de zero, tá? Então ela aqui é igual a A1 menos o A2. As equações que a gente vai precisar utilizar, a gente já escreveu, são essa daqui e essa daqui, né? Então a gente sabe que M1 vezes A1 é igual a F menos μ1 vezes M1 mais M2 vezes G, menos a força de atrito, né? Só que agora ele vai ser o atrito cinético. Então vou chamar de μC vezes M2 vezes G. E aqui a gente tem que M2 vezes A2 é igual ao Fzinho, que é igual ao μ cinético vezes M2 vezes G. Então, como que a gente pode escrever isso daqui, né? A gente já tem essas duas equações. A gente quer encontrar então a aceleração relativa entre o 1 e o 2. Então isso aqui vai ser igual a 1 menos A2. E aí a gente vai escrever o F dividido por M1 menos μ1 dividido por M1, que multiplica M1 mais M2 vezes G, menos o μ cinético vezes M2 vezes G. E aqui o A2 ele vai ser igual a menos μ cinético vezes, aqui eu esqueci de dividir por M1, então aqui é μ cinético vezes G. Então, a aceleração relativa entre o bloco 1 e o bloco 2 vai ser igual a, vamos simplificar isso daqui, né? Então, F sobre M1 menos μ1 sobre M1 mais M2 vezes G, menos M2 mais M1 sobre M1, que multiplica μ cinético vezes G. Então, continuando aqui com a nossa simplificação, a aceleração relativa entre 1 e 2 é igual a F sobre M1 menos, aqui a gente consegue colocar de forma fatorada M1 mais M2 vezes o G dividido por M1, né? Então vai ser M1 mais M2 dividido por M1 vezes G, que multiplica o μ1 mais o μ cinético. Então a gente encontrou aqui a nossa relação, né? A aceleração relativa entre 1 e 2 vai ser igual a 1 sobre M1. Deixa eu abrir aqui a chave, F menos μ1 mais μ cinético, que multiplica M1 mais M2 vezes G. Agora, vamos escrever, essa aqui já é a resposta final, tá? Essa aqui já é a aceleração relativa. Agora, a gente pode simplificar e escrever essa relação em função da força máxima, tá?
a força máxima ela é igual ao μ1 mais o μ estático vezes m1 mais m2 vezes g. Então daqui a gente pode tirar que m1 mais m2 vezes g é igual à força máxima dividido por μ1 mais o μ estático. Então, vamos pegar essa relação aqui e a gente vai substituir nessa outra relação. Então, a aceleração relativa entre 1 e 2 vai ser igual a 1 dividido por m1, que multiplica o F, menos o μ1 mais o μ cinético, dividido pelo μ1 mais o μ estático, que multiplica o F máximo. Então, essa daqui é a nossa relação, é a aceleração relativa. Então, repara que quando o valor de F ele for maior do que o μ1 mais o μ cinético dividido por μ1 mais o μ estático vezes a força máxima, então existe movimento relativo entre os dois blocos. Só que aí o que vai acontecer? A gente tem aqui, né, a rampa de massa m1, e aí essa partícula de massa m2 ela vai se deslocar até o final. E ela vai se deslocar dessa distância L. Então a gente pode calcular qual que é o tempo que leva para que essa partícula M2 ela chegue até o final do comprimento dessa rampa. A gente simplesmente vai ter que o L, né, é igual a aceleração relativa entre 1 e 2 vezes esse t ao quadrado sobre 2. Então é simplesmente o t é igual a raiz quadrada de 2L dividido pela aceleração relativa entre 1 e 2. E aí você só substitui aqui, né, o valor da aceleração relativa que a gente encontrou. Então você pega essa relação e substitui aqui. E aí com isso você encontra o tempo necessário e o valor usando o valor da força máxima e o tempo que levaria para que essa partícula de massa M2 ela se deslocasse desse comprimento L. Então, esse foi o problema que eu quis trazer para vocês, né? Vamos recapitular o que a gente analisou nesse problema. Então, tem força de atrito, vamos trazer para cá. A gente avaliou referenciais inerciais e não inerciais, força de atrito, uma força externa, movimento relativo, e aí a gente encontrou quais que são as forças máximas, né, para que não haja esse movimento relativo. E aqui a gente avaliou esse sistema em dois cenários possíveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto dessas discussões, né, sobre mais conceituais, apesar de eu gostar muito também da parte algébrica, eu acho que é legal a gente discutir o que acontece também nos sistemas físicos que a gente está avaliando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um vídeo longo. Pode ser que alguns considerem um problema muito trivial, e de fato é realmente, mas eu acho que para quem está começando a estudar ajuda bastante. Então, espero que vocês tenham gostado.